Quando falamos de cultura cabo-verdiana, muita gente pensa logo em música, mornas, cachupa e festa. Mas cultura é muito mais do que isso. Cultura é memória, é resistência. É a forma como um povo sobrevive ao tempo, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. E se olharmos bem para Cabo Verde, vamos perceber que a nossa cultura é uma das coisas mais belas que este país tem. E, ao mesmo tempo, uma das mais ameaçadas. Cabo Verde nasceu da mistura. Não de uma mistura romântica, como muitos gostam de repetir, mas de uma mistura dolorosa, marcada por violência, escravidão e desenraizamento. Os africanos foram arrancados de suas terras, de suas línguas, de seus deuses, e trazidos para um arquipélago deserto, onde tiveram de reinventar tudo do zero. Da dor nasceu a identidade cabo-verdiana. Um povo que, sem ter pátria, criou uma pátria. Sem ter língua, criou uma língua. Sem ter liberdade, criou música, criou poesia, criou alma. Essa é a força da cultura cabo-verdiana. Ela não é só um conjunto de costumes. É um grito de sobrevivência. É o que restou quando nos tiraram tudo. Mas a pergunta que precisamos fazer hoje é: estamos cuidando dessa herança? Ou estamos deixando que ela morra pouco a pouco? Porque o que vemos hoje é preocupante. Vivemos num tempo em que muita gente se orgulha de dizer que é moderna, mas tem vergonha das suas raízes. Tem vergonha do crioulo, da pele escura, da tradição, da forma de viver que herdamos dos nossos antepassados. Queremos parecer civilizados, como se isso significasse ser menos africano, menos autêntico. Mas o que é civilização, senão a capacidade de manter viva a alma do teu povo? O colonialismo pode até ter acabado no papel, mas a sua sombra ainda paira sobre nós. Ela está no nosso modo de pensar, nas nossas escolas, nas nossas referências. Até hoje, muitos cabo-verdianos conhecem mais sobre a história da Europa do que sobre a história de África. Sabem quem foi Napoleão, mas não sabem quem foi Amílcar Cabral. Sabem cantar músicas estrangeiras, mas não conhecem as cantigas antigas das ilhas. E é assim que se mata uma cultura, não com armas, mas com esquecimento. Quando a cultura perde valor, o povo perde direção. E quando o povo perde direção, ele começa a imitar o opressor. É por isso que muitos jovens hoje acham que ser moderno é rejeitar o crioulo, é zombar dos costumes tradicionais, é chamar de atraso tudo o que vem dos nossos mais velhos. Mas não há futuro sem raiz. Um povo sem memória é como uma árvore sem terra. Pode até ficar de pé por um tempo, mas logo cai com o primeiro vento. Precisamos falar com clareza. O cabo-verdiano foi ensinado a se admirar do estrangeiro e a desconfiar do próprio povo. A acreditar que o que vem de fora é melhor, seja uma marca, uma música, uma ideia ou até um jeito de viver. Mas isso não é culpa do povo. Isso é resultado de séculos de dominação mental. Os colonizadores sabiam que o verdadeiro poder não estava apenas em ocupar as terras, mas em ocupar as mentes. E até hoje essa ocupação continua, através da mídia, das escolas, das religiões, dos padrões de beleza e do que chamam de progresso. Mas Cabo Verde não é um país sem identidade. Nós temos uma das culturas mais ricas e complexas da África. A nossa língua é o crioulo. É uma joia linguística que nasceu da resistência. Ela mistura palavras de várias origens, mas carrega o espírito africano. Ela foi criada pelos que não tinham o direito de falar, e hoje ainda lutamos para que ela seja respeitada como língua oficial, porque o sistema ainda a trata como dialeto, como se fosse menor. Mas o crioulo é o coração da nossa identidade. Negar o crioulo é negar a nós mesmos. A música cabo-verdiana também é uma lição de história viva. A morna, por exemplo, é mais do que uma melodia triste. É um registro da alma do povo. Cada nota carrega a saudade, o desterro, a luta por dignidade. Foi a morna que deu voz aos que não podiam gritar. E foi a cultura que manteve o nosso povo unido quando tudo parecia perdido. Mas a cultura, para sobreviver, precisa ser alimentada. E o que temos feito? As nossas escolas quase não ensinam cultura africana, nem a verdadeira história de Cabo Verde. Os nossos jovens aprendem a admirar os heróis de outros povos,
mas não conhecem os seus próprios. E enquanto isso, o turismo transforma a nossa cultura em produto, vendendo a alma do povo como se fosse mercadoria. A morna, o batuque, o funaná, tudo é apresentado ao estrangeiro como espetáculo, sem contexto, sem respeito. É bonito ver turistas dançando o funaná, mas é triste ver que muitos cabo-verdianos já não sabem o que o funaná significava quando era proibido. Porque sim, o funaná foi proibido, porque era música de resistência, música do povo negro, música que o sistema temia. O que o colonizador temia, nós esquecemos. E é por isso que precisamos recuperar a consciência cultural. Precisamos voltar a entender que cultura não é só entretenimento, é poder. É a arma mais forte contra qualquer forma de dominação. Quem controla a cultura, controla o imaginário. E quem controla o imaginário, controla o futuro. Repara, os países que dominaram o mundo não foram os mais ricos em recursos, mas os que dominaram as narrativas. Eles convenceram o resto do planeta de que eram superiores, de que o seu modo de viver era o único certo. E nós, muitas vezes, repetimos isso sem perceber. Mas Cabo Verde tem tudo para ser exemplo de resistência e de orgulho africano. Basta olharmos para dentro, para as histórias que os nossos avós contavam, para os valores de solidariedade, de partilha, de juntamon, que estão na base da nossa existência. Hoje, a cultura cabo-verdiana enfrenta um dilema entre a tradição e a modernidade, entre a memória e o esquecimento. Mas não precisamos escolher entre o passado e o futuro. Precisamos integrar os dois. A verdadeira modernidade é aquela que sabe de onde vem. Podemos usar tecnologia, falar várias línguas, viajar pelo mundo, mas sem perder o chão, sem esquecer quem somos. Porque não é o passaporte que define a identidade, é a memória. Não é a aparência que faz o povo, é a consciência. E talvez o maior desafio de Cabo Verde hoje não seja o desemprego, nem a pobreza material, é a pobreza de consciência. A perda da ligação espiritual com a nossa origem africana. Quantos jovens hoje sabem que os antepassados que vieram para cá foram reis, curandeiros, artistas, guerreiros? Quantos sabem que o nosso sangue vem de civilizações grandiosas, como Mali, Songhai, Benin? Mas o sistema preferiu nos ensinar que éramos simples escravos. Essa mentira ainda pesa sobre a nossa autoestima coletiva. A descolonização da cultura começa dentro da mente. Começa quando paramos de pedir licença para existir, quando deixamos de procurar validação nos olhos dos outros, quando falamos o nosso crioulo com orgulho, sem medo de parecer menos, quando valorizamos as nossas danças, a nossa gastronomia, os nossos contos, os nossos provérbios, tudo aquilo que o colonizador tentou apagar. A cultura cabo-verdiana não precisa ser melhorada, ela precisa ser respeitada e transmitida com verdade. Porque o que o povo não valoriza, o sistema destrói. E quando a cultura morre, o povo desaparece, mesmo que continue vivo fisicamente. Por isso este vídeo é um apelo. Vamos relembrar quem somos. Vamos ensinar às novas gerações que ser cabo-verdiano é ser herdeiro de uma história de resistência, que o crioulo é um ato de liberdade, que o batuque é a batida do coração africano, que a morna é a alma que sobreviveu à travessia, e que cada ilha, cada sotaque, cada ritmo é uma peça viva dessa tapeçaria chamada Cabo Verde. Não deixemos que a globalização transforme a nossa cultura em decoração para turista. A cultura é o nosso território espiritual. Sem ela, seremos estrangeiros em nossa própria terra. Então pergunto a ti que estás a ouvir: o que significa ser cabo-verdiano hoje? Será apenas ter um passaporte? Ou é carregar dentro de si a força de um povo que criou algo do nada? A cultura cabo-verdiana não precisa ser comparada com nenhuma outra. Ela é única, porque nasceu da dor e da criatividade. E essa combinação é o que faz dela sagrada. O futuro de Cabo Verde depende da forma como cuidamos da nossa memória. E cuidar da memória é um ato político. Não se trata de nostalgia, trata-se de soberania. Porque quem perde a memória, perde o poder de decidir o próprio destino. Cabo Verde precisa despertar.
Não basta cantar a morna, é preciso entender o que ela diz. Não basta falar crioulo, é preciso amar o que ele representa. Não basta dizer que somos africanos, é preciso viver essa africanidade com orgulho e consciência. A cultura é o nosso escudo contra o esquecimento. É o elo que liga o passado ao futuro. E cada um de nós tem a responsabilidade de mantê-la viva, não como uma lembrança, mas como uma prática diária. Então, se tu acreditas que a cultura cabo-verdiana é a alma do nosso povo, deixa um comentário dizendo: a nossa cultura é resistência. Partilha este vídeo com quem esqueceu de onde veio. E lembra, o livro do Fronteiras está na descrição. Nele, eu explico como o colonialismo destruiu a nossa memória e como podemos reconstruí-la com consciência, orgulho e verdade. Porque só quem conhece suas raízes pode crescer livre. E Cabo Verde só será verdadeiramente livre quando o seu povo voltar a honrar a própria cultura.